Ô Zaidan, a gente vai começar o programa de hoje falando de notícias internacionais, uma delas que surgiu, a mais importante que surgiu ontem. Foram várias notícias internacionais, na verdade. Mas o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a gente já falou dele em algumas outras oportunidades e falamos mais na época da divulgação ampla do tarifaço. Ele participou de um evento e durante uma entrevista ele disse que é preciso consertar o Brasil. Foi essa a expressão usada por ele, para que o Brasil deixe de prejudicar os Estados Unidos. De acordo com ele, com o Howard Lutnick, o Brasil está entre os vários países que tem um problema, entre aspas, que precisa ser corrigido para que passe a reagir corretamente com os Estados Unidos, seja lá o que isso queira dizer. É impressionante, lendo os argumentos do secretário de Comércio, Howard Lutnick. De fato, ele foi muito citado porque ele foi, durante um período, o interlocutor do Geraldo Alckmin, quando o Alckmin tentava demonstrar o óbvio, que o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos, que o déficit do Brasil no comércio bilateral em 15 anos chegou a 440 bilhões de dólares. Quando é computado o setor de serviços, esse déficit é impressionante. Então, os Estados Unidos têm uma relação comercial com superávit, uma relação que para os Estados Unidos é muito favorável. E não é só isso, né? Além de insistir nessa bobagem e não dizer exatamente em que o Brasil prejudica os Estados Unidos, até porque ele teria dificuldades em dizer, quando ele fala da Suíça, por exemplo, ele diz assim, é um pequeno país rico. Sabe por que eles são um pequeno país rico? Porque nos vendem 40 bilhões de dólares a mais em produtos. Quer dizer, como é que ele é secretário de Comércio e fala uma bobagem como essa? Né? É possível apontar inúmeras causas, né, para a prosperidade suíça, mas definitivamente não é o superávit com os Estados Unidos. O superávit é posterior à construção dessa prosperidade, né, que tem diversas causas, algumas muito positivas, né, e outras muito negativas, mas definitivamente não é por conta da relação comercial com os Estados Unidos. Ele solta uma frase dessa e ela vem acompanhada ali tacitamente de uma ameaça, que a Suíça deve ser punida por ter superávit com os Estados Unidos. Lembrando que esse superávit, em muitos casos, ele é provocado, inclusive, pelos Estados Unidos, não só pelo movimento de importação, mas para financiamento de sua dívida. A dívida dos Estados Unidos é financiada majoritariamente no exterior. Então, é lamentável que o Trump tenha como secretário de Comércio alguém que não entende essas relações primárias, básicas, elementares, e que fale uma bobagem como essa a respeito da Suíça. E a respeito do Brasil, ele nem tenta fundamentar quando ele diz que o Brasil precisa de um conserto e que o Brasil tem sido negativo para os Estados Unidos. Ele não sabe nem argumentar, ele não sabe o que dizer, ele não acrescenta qualquer informação ou análise a essas frases infanto-juvenis. Só que ele não é um sujeito qualquer falando bobagem no boteco, ele é secretário de Comércio. Ou seja, no mínimo o que ele pensa é ouvido, pelo menos em certa medida. Pode haver contrapontos internos, porque há muitos contrapontos no governo Trump, em vários assuntos, inclusive em relação à Venezuela, né? Há duas alas claramente disputando a atenção e o favor do Trump sobre o que deve ser feito em relação à Venezuela. Aos que querem a invasão, a guerra, a deposição do governo, a mudança de regime, e aos que querem colaboração da Venezuela no mercado de petróleo e colaboração da Venezuela para a volta dos imigrantes ilegalmente expulsos dos Estados Unidos, ilegalmente perante a lei dos Estados Unidos. Então, claro que também na área comercial há divergências, né?
Mas que a voz dele é escutada que ele tem um cargo importantíssimo, que esses argumentos dele são, no mínimo, considerados pelo Trump, são. Então é lamentável, né? Lamentável, porque ele falou uma grande bobagem, ou algumas grandes bobagens, e não conseguiu dar um fundamento decente a qualquer uma delas, né? Mas aí fica difícil, né, Zaidan? Porque se na área de comércio tem um desconhecedor de todos os processos, na área de saúde tem o Robert Kennedy, que não entende nada de saúde, e se tem, né, como secretário de Estado, Marco Rubio, que não conhece ou não quer falar a total verdade das relações dos Estados Unidos com os outros países, ou até a abertura de espaço para discussões de temas absolutamente polêmicos, como, por exemplo, a relação com o antigo país de origem, de sangue do Marco Rubio, que é Cuba, fica difícil todo o resto. Aliás, nesse fim de semana, teve a determinação nos Estados Unidos para a não obrigatoriedade de vacinas no estado da Flórida, né? Lembrando que vacina não é uma questão só de ideologia, né? É de saúde pública, né? E o Brasil é um exemplo nesse aspecto, porque a vacina não diz respeito só ao indivíduo, né? Diz respeito à sociedade, à coletividade, né? Porque tenta, de alguma forma, evitar que as doenças se proliferem como um todo e não individualmente para aquela pessoa. A solução não é individual nunca, né? É coletiva. O assessoramento está ruim em pastas fundamentais por desconhecedores dos processos das mesmas, viu, Zaidan? E no caso específico do secretário de Estado, é interessante, Ronald, porque no Brasil, por exemplo, você tem uma linha de sucessão, né? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. Nos Estados Unidos, o quarto, portanto, o terceiro na linha de sucessão, mas o quarto nessa ordem, considerando o presidente, não é quem preside a Suprema Corte, mas é o secretário de Estado, que até pelo que são os Estados Unidos é a secretaria mais importante, é o departamento mais importante, é o Departamento de Estado. E você tem um fanático com argumentos delirantes, como o senhor Marco Rubio. Ele não inaugura esses problemas no Departamento de Estado, né? O Departamento de Estado já teve Albright, já teve Hillary Clinton, que fez bobagens homéricas, cometeu crimes, inclusive. Basta citar o caso da Líbia e o caso da Síria. Embora ela não tenha de levar o principal crédito, e sim o presidente, que era o Obama, né? Mas não há dúvida que há uma sequência. O Blinken, que usava a linguagem diplomática, e muita hipocrisia emanava das palavras do Blinken, inclusive sobre a situação na faixa de Gaza, foi um incendiário na Ucrânia. Então, não é que o Marco Rubio seja uma exceção à regra, mas ele é um fanático. Ele é um fanático e por ele, a ação dos Estados Unidos em países como Cuba, como Venezuela, como Nicarágua, é aquilo que o Reagan fez em Granada, né? Granada tinha 700 mil habitantes. Aí eles invadem Granada, derrubam o governo e tal. Mas interessante foi a reação do Reagan, né? Dizendo que os Estados Unidos haviam recuperado sua autoconfiança, né? Sua moral como poder militar. Como se invadir um país de 700 mil habitantes, sem nenhuma capacidade de defesa, restaurasse o prestígio militar dos Estados Unidos depois da guerra no Vietnã.